Sim. Muito boa tarde a todas e a todos nesta sala presentes e as pessoas que nos acompanham virtualmente. Estamos de volta para a segunda sessão do primeiro ciclo de webinars da Maternidade Lucrécia Paim. Depois na primeira edição do dia 11 de fevereiro, termos abordado o tema complicações da infecção por GBS, ruptura prematura de membranas RPM. Este evento conta com a organização da FOTI Consulting. Eu sou Joaquim Danches, tenho muito gosto em conduzir cerimonialmente este webinar. E nesta sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022, vamos abordar o tema gravidez na adolescência. Adolescência, sim que está correto. Irá moderar esta sessão a professora doutora Antônia Sampaio, que é especialista em ginecologia e obstetrícia, é mestre em educação médica, docente da Faculdade de Medicina da Universidade de Agostinho Neto e é também diretora pedagógica e científica da Maternidade Lucrécia Paim. Terá como primeiro palestrante o Dr. Francisco Quim, que será seguido da doutora Vilma da Silva e finalmente pela professora Teresa Campos. Cada palestrante terá 20 minutos para a sua apresentação e no final teremos então um debate sobre o tema e o momento de perguntas e respostas para o público. Lembrar que as perguntas deverão ser colocadas no chat e também deverão ser seguidas dos nomes dos internautas, no caso dos nossos participantes via online. Para que também possam, então, no final desta sessão, terem acesso aos seus certificados que a organização tem preparado. Vamos, então, pedir a todos que mantenham os seus microfones desligados e as câmeras também, para darmos início, então, aos trabalhos e esperar que as canções estejam todas criadas já, para que possamos, então, passar a palavra para a doutora Antônia. Vou saber do nosso tempo se já estamos disponíveis, estamos. Então, já podemos passar a palavra para a doutora Antônia. Por favor, tenha a palavra então para o início deste webinar. Muito obrigada pela palavra que nos é concedida e é com grande satisfação que nós, mais uma vez, realizamos o webinar na Maternidade Lucrécia Paim. Como foi dito, hoje realizamos o segundo webinar, que é um conjunto de temas que a maternidade realizou. E hoje temos o tema sobre gravidez na adolescência. Mas antes eu queria felicitar a Direção-Geral da Maternidade por esta iniciativa e também por permitir que haja intercâmbio de ideias entre os profissionais da instituição. Cumprimentar também a todos os colegas que neste momento encontram-se online assistindo o nosso webinar, médicos especialistas, internos de especialidade, enfermeiros e estudantes de medicina. Conforme dissemos, hoje realizamos o nosso webinar cujo tema é gravidez sobre adolescência. Nós achamos que é um tema de grande importância, pois, de acordo a alguns dados da OMS e Fundo das Nações Unidas para a População, apresentam taxas bastante elevadas, como sendo ou revelando que cerca de 7 a 8 milhões de adolescentes têm o seu parto por ano e cerca de 2 milhões encontram-se abaixo dos 15 anos. Também refere-se que cerca de 70 mil adolescentes morrem por complicações da gravidez e parto por ano em quase todo o mundo. E isto é assustador. Foi por este motivo, por este propósito, que a maternidade
procurou estudar e apresentar como tema do webinar esta problemática. Dizer que, para a atividade de hoje, nós temos ou contamos com 3 preletores de Portugal, Brasil e Angola, e dizer que honra-nos a vossa presença e agradecemos desde já a vossa pronta disponibilidade para que, na verdade, este webinar fosse um facto. E assim, sem mais delongas, eu passo a apresentar os nossos preletores. Hoje, como já disse, temos 3 grandes professores. O professor Dr. Francisco Adolfo Quinto, que é especialista em ginecologia e obstetrícia, é mestre em educação médica, doutorando em saúde pública numa das faculdades da Argentina e atualmente é nosso diretor clínico da maternidade Lucrécia Paim. De seguida, temos a professora doutora Vilma Maria da Silva, do Brasil, que é docente da Faculdade de Pernambuco, é membro da Associação ou da Sociedade Brasileira de Ginecologia, especialista em ginecologia infanto-puberal. Temos, por último, a professora doutora Teresa Campos da Silva, de Portugal, Coimbra, que é docente da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra e é coordenadora regional da Rede de Enfermagem de Saúde Materna nos países de língua portuguesa e que Angola faz parte desta rede. Muito obrigada, doutora Rosa, pela sua presença. Então, sem mais delongas, eu daria a palavra ao senhor professor doutor Quinto, mas para dizer que o professor doutor Quinto irá fazer a abordagem dos aspectos epidemiológicos relacionados com a gravidez na adolescência, falará dos fatores para o elevado índice de gestação na adolescência, o impacto da gravidez precoce na saúde da mulher e a gravidez precoce como risco de morte materna e infantil. Então, professor Quinto, tem a palavra e como o nosso mestre já apresentou, cada preletor terá 20 minutos para a sua apresentação e, posteriormente, teríamos, na verdade, um momento de debate e também de respostas a qualquer preocupação que os nossos internautas apresentassem. Muito obrigada. Professor Quinto, tem a palavra. Obrigado, professora Antônia, pela oportunidade que nos dão de nós podermos fazer parte deste segundo webinar. Dizer que o tema é pertinente e então nesta base que nós não duvidamos em fazer parte desta atividade acadêmica. Então, vamos passar para a apresentação dos nossos trabalhos. Aí não aparece? Ok.
Este é o nosso sumário. Dizer que a adolescência é o período de transição entre a infância e a vida adulta. Mas essa transição tem características porque ela vai ser dirigida pelos impulsos do desenvolvimento físico, mental, emocional, sexual e social. Dizer que esta fase da vida tem o seu início com as mudanças do corpo humano, dada pela puberdade, e ela termina, então, com a consolidação do crescimento corporal, da definição da personalidade, assim como da sua independência econômica. A adolescência, segundo a OMS, é a etapa da transição da vida, talvez a mais importante, e ela, então, classifica-se em 3 etapas. Temos a primeira etapa, que é a adolescência precoce, que é a que vai dos 10 aos 13 anos, seguida da adolescência intermédia, que é a que vai dos 14 aos 16 anos, e então a última, que é a adolescência tardia, que tem 17 até os 19 anos de idade. Quando nós ouvimos falar de adolescência ou de gravidez, são logo 2 termos que, normalmente, ao ouvido de cada um, soa alegria, esperança e futuro. Isto não temos como negar, porque assim é como a vida nos ensina. Mas quando existe a combinação de adolescência mais gravidez, aí sim já essa alegria torna-se um problema. Mundialmente se sabe que existem mais ou menos 46 nascimentos por cada 1000 adolescentes, que se encontram na etapa entre os 15 e os 19 anos, e que aproximadamente 2 milhões de adolescentes menores de 15 anos já terão tido a sua primeira gravidez. Em Angola, a estatística que temos e que tivemos acesso está representado que até 6% das adolescentes entre os 15 e 19 anos já tiveram uma gravidez. E 35% deste grupo já têm uma vida sexual ativa. Isto nos levou a tentarmos, então, mostrarmos alguns dados do número de consulta de adolescentes gestantes que são acompanhadas dentro da nossa instituição na maternidade de Lucrécia Paim, e aí estão os nossos dados. Só para nos concentrarmos aqui no ano 2020, poderão ver que o total de atendimento terá reduzido, mas isso deve-se à pandemia. A pandemia fez com que houvesse restrições aos acessos aos hospitais, e mesmo assim tivemos um total de 6.283 partos de adolescentes, o que representou 22,6% de todos os partos que ocorreram na instituição. Vejam que existe aqui uma discrepância nos 2 anos entre o número de consultas e o número de partos. Isso é normal, isso acontece e é próprio e é prática, porque as gestantes podem serem acompanhadas em outras instituições, mas quando chega o momento mais importante, que é o parto, então procuram um parto seguro e recorrem para as unidades de maior referência, e neste caso estamos a falar da Lucrécia Paim. Por isso é que temos essa discrepância, para não criar nenhuma confusão. Os fatores de riscos que afetam a adolescente ou que concorrem para que ocorram as gravidezes na adolescência. Primeiro temos a atividade sexual precoce. Ultimamente a vida sexual está a ter o seu início muito precocemente e as pessoas acabam então caindo nas gravidezes, porque naturalmente quem começa com a vida sexual, o risco de engravidar sempre está espreita. Temos um outro fator, que é a pobreza, que é a miséria, que é um grande fardo que o país tem, e isto concorre realmente para que essas adolescentes estejam fragilizadas, estejam expostas e facilmente caírem na gravidez. O baixo nível de escolaridade, porque a literacia fortifica sobretudo a mulher, e a mulher, quando tem literacia, tem mais condições de se defender e poder concorrer com seu parceiro e poder dizer então sim ou não. E quando ela não tem essa, então ela está facilmente exposta a que
a honrar aquilo que o parceiro possa estar a exigir. E, para além disso, temos fatores culturais que também concorrem para que a gravidez na adolescência seja um facto, porque em muitas culturas, desde que a jovem já menstrua, já tem alguma atividade aparentemente que de adulta, então é exigido a fazer família ou então a ser casada. O país ainda nesse momento enfrenta outros problemas que são os fatores religiosos. Temos um grande número de igrejas que concorrem para isto, onde acham que a gravidez é uma dádiva de Deus e, sendo ela uma dádiva, ninguém pode parar e a jovem deve reproduzir, e vão então incentivando que esses adolescentes tenham relações e acabam construindo família, perigando os seus futuros. Temos um outro fator muito grande, que é a inexistência ou o pouco diálogo que os pais que têm com seus filhos, e essa pouca abertura e informação faz com que a adolescente saia para a rua, desculpa pela expressão, para a sociedade, sem aquela preparação para o momento que ela então vai decidir ter a relação sexual. E também temos que apontar as escolas que, às vezes, fazem as abordagens não muito bem claras com relação à sexualidade, e onde é que esses jovens saem, então, menos fortificadas para poder se defender com relação à sexualidade, e evitando, assim, desta maneira, uma gravidez não desejada e durante a adolescência. Mas também temos outros problemas, como que são os recursos insuficientes, já sejam os de saúde ou de outras áreas, porque a adolescência é uma fase que necessita que dê apoio de várias áreas, e entre elas a saúde, a educação e a sociedade de forma geral. A pouca articulação também que existe entre a sociedade e a família sobre o planeamento familiar faz com que esse adolescente não aprenda a proteger-se e acabe então correndo o risco de engravidar. Como podem ver que nesse mapa, que nesse slide, os fatores que realmente concorrem para a gravidez, Angola está nelas, porque aqui temos estas más condições de vida, essa miséria com que se vive, e temos então essa estatística mundial que é recente, do ano passado, da Organização das Nações Unidas, através do Índice de Desenvolvimento Humano, e veja que entre os países com maior miséria, Angola faz parte dos 10 países com este problema, ocupando o 9º lugar. Isto, por si próprio, já é suficiente para vermos quantos problemas temos no país e que isto, naturalmente, vai repercutir nos nossos adolescentes. O impacto que esse tem, impacto como poderemos esperar, que não é nada bom. Primeiro, o impacto que tem, geralmente, as adolescentes, quando engravidam, acabam tendo um abandono escolar, muitas sofrem um abandono familiar, tem muitas um abandono pelo parceiro, porque são gravidezes que não foram planificadas, são acidentais, muito delas, e depois temos o preconceito social. E vejam como é que ela é tratada. Todo mundo que lhe aponta o dedo. A escola, a família, a sociedade e até o próprio parceiro. E isto, naturalmente, vai ter um impacto negativo para com esta adolescente. Temos também os impactos obstétricos ou clínicos. Naturalmente, essas adolescentes vão nos trazer mais complicações, concorrendo pela maior frequência de terem abortos e complicações da gravidez e dos próprios abortos, como as hemorragias, a infecção e etc. Temos essas pacientes, muitas por serem abandonadas, acabam tendo dificuldade para se alimentar e vão tendo uma desnutrição por defeito, e essa desnutrição por defeito naturalmente vai nos produzir um produto da concepção que vai ter um crescimento intrauterino retardado, isto concorrendo para a alta mortalidade que depois poderá aparecer com esse recém-nascido. As adolescentes, muitas delas é um corpo que está ainda em crescimento, que não está preparado para suportar um parto, e naturalmente, no momento do parto, tem muita dificuldade, então concorrendo para o aumento do número da cesariana e dos partos instrumentados. E a cesariana e a instrumentação do parto têm as suas complicações. Claro, as adolescentes grávidas também está demonstrado que são mais frequentes em fazerem doença hipertensiva da gestação,
assim como as infecções durante o parto e as hemorragias do pós-parto. Para o recém-nascido, tem grandes complicações, como são partos que são de difícil realização e que sempre recorrem para a instrumentação ou pelas cesarianas. Isto vai dando como resultado as asfixias neonatais, as rupturas prematuras de membrana, o traumatismo do recém-nascido e assim como as infecções, e muitos deles que não é pouco frequente as malformações congênitas, porque muito dessas gravidezes que resultam de incestos. Porque pela debilidade que a adolescente tem e acaba se envolvendo com um adulto que muitas das vezes por consanguinidade, então dando bebês mal formados. Qual é o papel da maternidade de Lucrécia Paim com relação a esta grande polêmica? A maternidade de Lucrécia Paim tem feito o seu papel da seguinte forma. Primeiro papel que tem assistencial, onde criou desde anos atrás as consultas de adolescente. Essa consulta são consultas diferenciadas para que essa adolescente possa merecer de um atendimento como manda as normas. Tem um papel educativo, porque ele faz palestras de debate científico em vários níveis, a nível da instituição, antes de começarem as consultas, vai-se para as escolas fazer palestras, vai-se para o meio de comunicação fazer debates, e esse, de alguma forma, tem feito o seu papel educativo. A prevenção, nossa instituição, para além da educação que se faz, temos o planeamento familiar, que é um serviço que está à disponibilidade de toda a população e de forma gratuita. Naturalmente, também temos feito o trabalho promocional, porque temos que trabalhar também com aquele grupo que não está em risco, e vamos fazendo as palestras educativas, e não menos importante, os trabalhos investigativos que nós temos feito, com o caráter de conhecermos um pouco mais sobre essa problemática mundial. Estas são as nossas referências. Muito obrigado pela atenção prestada. E dizer que, para terminar, que a atenção diferenciada ao adolescente não depende de recursos financeiros, nem de carga horária e nem de profissionais muito especializados. Mas sim, ela requer sensibilidade humana, disponibilidade de profissionais e uma equipa multidisciplinar comprometida. E muito obrigado. Obrigada, professor Francisco Quinto, pela sua brilhante apresentação. Foi uma excelente aula. O professor Quinto abordou aspectos, na verdade, relacionados com o problema que é gravidez na adolescência, que é um problema, como já dissemos, de extrema importância, um problema de saúde pública, um problema que preocupa todos os dias os profissionais de saúde, pelas repercussões que a mesma provoca na vida de uma adolescente. Sabemos que a gravidez na adolescência é um dilema para as sociedades, pois, de acordo com a Convenção sobre os Direitos da Criança, uma pessoa com menos de 18 anos ou até 18 anos pode ser considerada uma criança. E sendo uma criança, nunca e jamais deveria vivenciar uma situação destas, mas tem acontecido. E a literatura diz que gravidez nesta fase da adolescência é ao mesmo tempo causa e consequência de violações de direitos, porque a gravidez nesta fase prejudica as possibilidades das meninas empoderarem-se e exercerem os seus direitos à educação, à saúde e ter autonomia sobre si mesmas. Por isso, pensamos que foi muito importante a direção da maternidade decidir
que se abordasse este tema em webinar. Sem mais perda de tempo, nós chamaríamos em seguida a professora Vilma da Silva, que é docente de uma das universidades de Pernambuco. A doutora Vilma da Silva vai abordar aspectos relacionados com a educação sexual para as mulheres, como ferramenta para prevenir a gestação precoce. Vai falar do papel do ginecologista na orientação dos adolescentes sobre a sexualidade e no aconselhamento reprodutivo. E também de políticas públicas do Estado de Pernambuco para que as adolescentes tenham acesso à informação e aos métodos de contracepção e planeamento familiar. Doutora Vilma, se faz favor, tem a palavra. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo, né? Bom, eu gostaria de agradecer, tá? Agradecer a apresentação, primeiramente parabenizar pela iniciativa e agradecer a oportunidade do honroso convite. Estou muito feliz por esse encontro especial. E vamos lá, eu mandei a minha apresentação, mas eu acho que eu preciso projetar, não é? Eu vou projetar aqui, tá? Eu vou compartilhar a minha tela, então. Vamos lá. Está dando para visualizar? Tudo certo? Então, vamos lá. Tá tudo bem? Então, vamos lá, então. Dando seguimento, né, a esse assunto de extrema relevância, não é? Eu fico muito contente, esse tema me mobiliza e sempre me mobilizou muito, tá? Eu morei, não é? Convivo, né, com pessoas assim, aqui no Brasil nós temos números muito preocupantes também, não é? E esse tema sempre foi de muita delicadeza, eu sempre tratei com muita delicadeza e sempre norteou a minha vontade de ajudar, né? Então, nesse momento, eu me sinto muito honrada, realmente, por estar aqui com vocês. Bom, então, eu vou começar falando aqui para vocês das minhas experiências, tá? Que eu fui, esse tema foi me mobilizando, não é? Assim como eu fiquei muito tocada com as palavras de vocês, e fui estudando esse assunto também, tá certo? Então, no mestrado e doutorado, eu trabalhei com saúde da criança e do adolescente em escolas públicas, não é? Fiz uma pesquisa aqui numa escola de Recife, que é a capital de Pernambuco, uma escola de referência muito grande, com cerca de 400 alunos. Então, eu passei, em média, 7 anos nessa escola, trabalhando com esses adolescentes. E também a parte clínica, não é, que eu desenvolvo também com essa população, os atendimentos, e também um projeto de extensão e pesquisa chamado Educação em Saúde Sexual e Reprodutiva para Gestantes e Puérperas Adolescentes, um diálogo com o Programa de Saúde da Família, tá? Então, essa parte que eu tenho desenvolvido aqui. As percepções que venho tendo com essas pesquisas, com essa experiência, não é? É que existe realmente, dando seguimento aí à apresentação do professor Francisco, muitas coisas que o professor mencionou, eu vou falar também, porque nossos países, não é? Existe uma semelhança nesse sentido, tá? Então, é bem semelhante, algumas coisas são semelhantes e tem as particularidades que eu vou dizer a vocês também.
Então, eu percebi muita desinformação, né? Nas escolas, por exemplo, eu fiz pesquisa e entrevistei alunos, entrevistei estudantes, entrevistei os educadores e também os pais ou responsáveis por esses adolescentes na escola, né? Então, eu venho de ensino público também, eu estudei minha vida inteira em ensino público, tá? Então, essa desigualdade social sempre foi algo que me chamou muita atenção, e eu vejo como a solução, né, a dificuldade que temos, né, tem a ver muito, muito com essa desigualdade social. Então, essa desinformação me chamou a atenção um exemplo que eu vou dar de uma menina, né, uma adolescente, que ela usava o anticoncepcional oral, e ela disse que no fim de semana ela deixava o anticoncepcional na casa do namorado, porque a família não podia saber. Então, veja, ela não sabia que tinha que tomar contínuo, ela não sabia como tomar o anticoncepcional, que no final de semana ela não tomava. Então, vejam, né, esse é apenas um exemplo do que eu pesquisei, não é? Uma fala de uma menina, né? Existe uma desestrutura familiar também muito importante, culminando com a não proteção dessas crianças e adolescentes e a vulnerabilidade extrema, não é? Que nós temos com certeza, né? Eu ouvi uma colega minha que esteve no Canadá recentemente, e ela falou que lá ela percebeu alguma coisa em mais de um lugar do Canadá, que se tem uma criança chorando muito, logo alguém vai lá da polícia perguntar o que está acontecendo com essa criança. Então, ela percebeu que isso é algo que ela presenciou em alguns lugares do Canadá, que se tem uma criança que está chorando muito, não é? E eu já ouvi também países mais desenvolvidos também com essa mesma atitude, né? Então, percebemos que existe um cuidado maior, não é? Quanto mais desenvolvido o país, quanto mais o país está, né, numa situação de não desigualdade, melhor é o cuidado com as crianças e adolescentes. Existe uma vigilância que, aqui no Brasil, infelizmente, é bem precária, essa vigilância, tá? Principalmente nos locais de mais dificuldade econômica e social, certo? Então, existe também essa desigualdade social, que é gritante, tá? Aqui no nosso país, no Brasil, e isso vai gerar abuso sexual e violência, tá? Acho que tem alguém com microfone, né? Então, vai gerar abuso sexual, violências diversas, e tabus e preconceitos, também percebi aqui, e também em relação à religião, como o professor Francisco falou. Então, nós também temos essa característica aqui no Brasil, tá? E para vocês terem uma ideia desse exemplo, né, de como esse tema é tratado com tabu e preconceito, nas pesquisas em que realizei nas escolas, todas foram com protocolo muito bem estruturado, porque a nossa ideia era fazer um diagnóstico nas escolas e depois uma intervenções educativas contínuas. Então, nós queríamos conhecer... Desculpe, não estamos a conseguir acompanhar os seus diapositivos. Não? Vai passando os diapositivos. Está passando? Estão conseguindo? Não muda. Não muda? Mas eu ainda estou falando desse. Eu estou falando da tabus e preconceitos. Vocês estão vendo essas palavras? Eu estou falando desse... Políticas públicas em educação sexual. Não, ainda eu estou falando sobre percepções. Não está. Querem que eu compartilho novamente, então? Eu vou fazer o seguinte. Vocês não estão acompanhando, não está mudando, né? Então, eu vou parar e apresentar novamente, só um momento. Stop share. Vou novamente aqui, share screen. Share. Vamos lá. Vai estar passando agora? Deixe-me ver. É porque tem um delay, né?
Agora foi? Estão conseguindo? Não. Para mim está passando. É assim, curioso Pode que para... prosseguir, doutora. Pode prosseguir. Posso prosseguir? Obrigada. Mas vocês estão vendo a apresentação? Vou prosseguir, então. Não se está vendo a apresentação. Agora estão. Não, o slide não muda. Não muda? Que pena, porque para mim está mudando. Será que vocês querem projetar a apresentação que eu mandei aí por e-mail? Ou querem que eu prossiga? Melhor prosseguir. Ok, então vamos lá, né? Então, vou prosseguir aqui, tá? Infelizmente, está acontecendo esse problema, mas para mim eu estou conseguindo. Bom, então, existe, né? Como eu estava falando aqui, aqui, tabus e preconceitos que existem, não é? Eu estava dando o exemplo que os protocolos de pesquisa que eu fiz na escola, eu ia lá na escola, conversava com os professores, com os educadores, com os pais e com os adolescentes. Eu explicava os termos de consentimento, eles levavam os termos para casa, eu ia nas reuniões de pais explicar. Todas as reuniões que tinham na escola eu ia explicar. E conversava com toda a comunidade escolar. E mesmo assim, os pais ligavam para a direção da escola e diziam que os filhos não iam participar dessa pesquisa, por causa do teor de sexualidade, e ficavam preocupados em ter que transmitir essa informação. Então, mesmo com todo o protocolo de pesquisa organizado, era muito difícil conseguir um N significativo nas pesquisas, tá? Pelo preconceito e a dificuldade e a não naturalidade de falar desse assunto, ok? As pessoas acham que vai estimular, se você conversar sobre isso, vai estimular a sexualidade precoce. Nós sabemos que é o oposto, não é? Quanto mais a pessoa tem informação, mais ela vai se proteger, tá certo? Isso já está comprovado cientificamente. E o que estimula é a mídia e o apelo sexual. Como aqui no Brasil, nós temos muito uma cultura, tá? Tem pessoas, o carnaval é uma festa muito bonita, mas existe também uma sexualização, uma erotização muito forte, tá certo? Aqui no nosso país, tá? Então, em relação às músicas, à propaganda, à internet, a mulher vista como um objeto e o descaso com a infância e a adolescência. Então, depois vocês vão ter acesso à apresentação, tá? Eu mandei aí por e-mail, vocês depois podem olhar, que está tudo escrito na apresentação, o que eu estou falando, tá bom? Então, as causas: baixa renda, baixa escolaridade, poucas perspectivas intelectuais, sociais e profissionais, e principalmente aqui acontece em áreas rurais. As áreas rurais são mais afastadas, o acesso é mais difícil, não é? E nós temos também muito preconceito e vergonha, né, nas áreas rurais. Existe muita vergonha, muito preconceito de procurar os exames, de ir ao posto de saúde, muitas vezes não existe sigilo. Então, acontece tudo isso como entrave, tá certo? E as áreas rurais são muito afastadas e menos acesso à saúde e educação, tá? Então, existe isso também, e é algo cultural, como vocês disseram. Também, principalmente nas áreas rurais, as meninas são estimuladas a logo constituírem família. Então, existe também essa questão cultural. Já muito cedo, muito jovens, elas saem de casa, e eu já presenciei casos aqui, tá, de meninas que são praticamente vendidas. Como a família está numa situação de pobreza, de miséria, para que essa menina seja sustentada, entrega ela praticamente para um homem mais velho, para que ela seja sustentada. Tá? Então, isso é uma realidade que acontece aqui no Brasil. Tá? Também nas nossas comunidades, principalmente menos abastadas, infelizmente. Então, tem o desejo também da própria adolescente, né? Essa questão da imposição da maternidade também, desse desejo que ela tem, tá? Desestruturação familiar, falhas na orientação sobre sexualidade
e o histórico de gravidez adolescente na família. Então, a repetição de padrão contribui para a gravidez na adolescência. Em 66% dos casos, as jovens apresentam as mesmas experiências vividas por suas mães e avós. Fundamental que a garota não abandone os estudos. Por lei, as instituições de ensino devem estar preparadas para fornecer atendimento qualificado. Se ela ficar, por exemplo, afastada, na licença maternidade, ela precisa continuar recebendo estímulos para estudar. E nós percebemos isso. A diferença da desigualdade social gritante é que se uma menina adolescente ela é de família mais rica, ela pode continuar os estudos, porque ela vai ter uma grande rede de apoio e ela vai ter, muitas vezes, provavelmente, ela vai ter mais incentivos para continuar sua vida, seu plano de vida, seu projeto de vida, de estudos e trabalho. Já nas comunidades mais pobres, isso geralmente não vai acontecer, ela vai deixar os estudos, na maioria das vezes, tá? Então, existe isso. Quais as consequências? Riscos para a mãe e o bebê, como o professor Francisco já falou, prematuridade, baixo peso, né? Mortalidade materna, né? Conflitos psicológicos e familiares, abandono escolar e dificuldade para mercado de trabalho, e logo exclusão social, né? Perpetuação do ciclo da pobreza e subdesenvolvimento. Segundo o estudo brasileiro PENSE, 1/3 dos adolescentes inicia as relações sexuais com menos de 15 anos sem proteção. A relevância social disso é o abuso de álcool e drogas, que está associado, a desigualdade, o aumento da violência e delinquência e a menina limitada no seu desenvolvimento psíquico, educacional, emocional e social. Porque aqui, né, no Brasil, nós temos uma cultura também de que a mulher ela é muito responsabilizada pelo planejamento reprodutivo, pelos cuidados domésticos e familiares. E aqui nós estudamos muito essa questão da paternidade responsável, porque muitas vezes os homens eles são poupados desses assuntos. E a menina carrega sozinha esse fardo na maioria das vezes, tá? Então, nós temos que trabalhar muito essa questão da igualdade também de gêneros, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, não é? Aqui do Brasil, de 1990, ele vai abordar que as crianças e os adolescentes devem ser prioridade absoluta, sujeitos de direitos e responsabilidades e tendo direito à saúde integral, o que inclui a educação e sexualidade, que é um direito, né? E é um dever nosso oferecer, né? Então, o planejamento familiar e reprodutivo, a lei é de 1996. O que tem nessa lei? Nessa lei brasileira? Assistência à concepção e contracepção, atendimento pré-natal, assistência ao parto, puerpério e neonato, controle das infecções sexualmente transmissíveis, controle e prevenção do câncer cérvico-uterino, câncer de mama e câncer de pênis, não é? Que a gente vai ver a questão do HPV, né? Do papiloma vírus humano. O planejamento familiar orienta-se por ações preventivas e educativas e pela garantia de acesso igualitário a informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para a regulação da fecundidade. O Sistema Único de Saúde promoverá o treinamento de recursos humanos, com ênfase na capacitação do pessoal técnico, visando a promoção de ações de atendimento à saúde reprodutiva. É dever do Estado, através do SUS, em associação no que couber às instâncias componentes do sistema educacional, promover condições e recursos informativos, educacionais, técnicos e científicos que assegurem o livre exercício do planejamento reprodutivo. Temos uma lei aqui de 1996, um Programa de Saúde do Adolescente, que é o PROSAD, tá? É um documento muito bonito, que vai dizer aqui, tem o sumário, né? Vocês podem ver que ele aborda a questão da saúde integral, né? Do adolescente, na adolescência, e aqui a gente tem escrito nesse programa que o conhecimento sobre a necessidade da transformação da sociedade brasileira no sentido da real e justa distribuição de renda, acesso universal à educação e saúde, política adequada de empregos e todos os benefícios aos quais a população tem direito e que a Constituição contempla, levará o país ao caminho do desenvolvimento e da paz,
com a participação de todos, visando reverter o estado em que se encontra o Brasil. Isso já estava escrito aqui nas leis desde 1996. Temos também esse documento aqui, chamado Diretrizes Nacionais para Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens na Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde. Todos esses documentos estão nos slides, vocês podem acessar, tá? São documentos muito importantes aqui da legislação brasileira. Tá? E aqui nesse documento nós temos a análise da saúde de adolescentes e jovens, a situação sociodemográfica, escolaridade, trabalho, situação de saúde, um novo olhar para a adolescência e a juventude, temas estruturantes para a atenção integral à saúde de adolescentes e jovens, como participação e protagonismo juvenil, equidade de gêneros, direitos sexuais e reprodutivos, projeto de vida, cultura de paz, ética e cidadania, igualdade racial e étnica. O marco legal, as nossas leis são o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, e as leis orgânicas de saúde, também de 1990, e a Lei Orgânica da Assistência Social, de 1993. Temos aqui também nesse documento as diretrizes nacionais para o fortalecimento da promoção da saúde nas ações, para o cuidado integral à saúde de adolescentes e de jovens, reorientação dos serviços de saúde para favorecer a capacidade de respostas para a atenção integral à saúde de adolescentes e jovens, vitimização juvenil e a integração de políticas interfederativas, governamentais e com a sociedade, tratando de violência doméstica e sexual e mortalidade por causas externas. Temos aqui um documento chamado Marco Teórico e Referencial, que vai tratar aqui adolescência e juventude, de quem estamos falando, saúde sexual e reprodutiva de adolescentes e jovens no Brasil, construir para superar desafios. Saúde, sexualidade e reprodução na adolescência e juventude, esses são os temas, né, que esse documento apresenta. Panorama da situação da saúde sexual e reprodutiva na adolescência e juventude brasileiras, adolescentes e jovens e os serviços de saúde, uma realidade diversa e desigual. Nós sabemos que as adolescências dependem, né? A construção da adolescência depende da cultura, depende do local onde esse adolescente está. Nós sabemos que é diferente, né? Para cada local, para cada cultura, tem as suas particularidades. O conceito de adolescência é um conceito político também, não é? Temos aqui o marco conceitual da saúde sexual e saúde reprodutiva de adolescentes e jovens, falando dos direitos sexuais e reprodutivos, que é uma questão de direitos humanos. O marco internacional, compromisso de todos para uma juventude saudável, que é o que nós estamos fazendo nesse encontro, né? Marco nacional dos direitos de adolescentes e jovens, compromissos históricos frente aos desafios atuais. Aí aqui também vai citar o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei do Planejamento Familiar, Adolescência, Anticoncepção e Ética, Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Política Nacional dos Direitos Sexuais e Reprodutivos. Sexualidade e Saúde na Educação Brasileira, Saúde Sexual e Reprodutiva para Adolescentes em Situação de Privação de Liberdade, também trata nesse documento. E fala sobre os desafios para a atenção integral à saúde sexual e reprodutiva de adolescentes e jovens. Bom, temos aqui também o programa de saúde nas escolas, tá? Então, também faz parte da nossa política. Ainda em 2007, foi lançado o programa Saúde nas Escolas, uma parceria entre os Ministérios da Educação e da Saúde, e este programa apresenta uma perspectiva intersetorial de atuação entre os setores da saúde e da educação, frente a diversas temáticas vinculadas à saúde integral da criança e do adolescente, dentre elas questões relacionadas à sexualidade. Temos os cadernos de atenção básica da saúde sexual e reprodutiva, que é um material que é destinado prioritariamente para as equipes de saúde da família, tá? Então, vocês vão ver depois na apresentação tudo isso que eu estou falando, tá? Vocês vão poder, porque tudo que eu estou falando, algumas coisas eu estou ilustrando. Eu fiquei sentida por vocês não poderem estar vendo, visualizando. Existe a Lei de Diretrizes e Bases, aqui eu estou falando agora da educação, tá? Então, na educação, nós temos a Lei de Diretrizes e Bases, que vai discutir a transversalidade. Então, nas nossas escolas públicas, o tema da educação em sexualidade é visto como um tema transversal, ou seja, não só as ciências devem discutir, principalmente as ciências biológicas, né, que nós sempre
temos isso, né, que é a ciência biológica, geralmente, que discute esses assuntos, mas nós já temos aqui um documento dizendo que esse tema é transversal, que ele deveria ser discutido em todas as disciplinas. E isso desde 1996. Temos os parâmetros curriculares nacionais, com um capítulo chamado Orientação Sexual, que tem as seguintes seções: corpo e matriz da sexualidade, relações de gênero e prevenção das infecções sexualmente transmissíveis. Então, esses documentos já são das escolas, tá? Como a educação e sexualidade precisam ser vistas na escola, não é? A gente sabe que essa conversa com a escola, saúde e educação é fundamental, e família. Mas esses documentos são recomendações, não são obrigatórios, não é obrigatoriedade, é recomendação. E o que nós vemos na prática? Um foco nos aspectos biológicos e reprodutivos da sexualidade. É reconhecido que no Brasil permanece um significativo distanciamento entre as chamadas lei no livro e lei na ação. Então, nós temos aqui, tudo realmente está escrito aqui, tá? Mas o que precisa é colocar em prática. Tá? Então, isso aqui é o que a gente precisa realmente, é colocar em prática, porque todos os documentos que eu pesquisei no mestrado e doutorado, eu estou falando desses documentos que eu estou falando para vocês, que esses são o que está na minha tese. Quem quiser também eu posso mandar a dissertação e a tese, que tudo isso está explicado em detalhes lá, não é? Então, nós temos uma documentação belíssima, mas o que precisa é colocar em prática, tá certo? Principalmente nas populações de baixa renda. Tá? Então, destaca-se a não obrigatoriedade de utilização dos documentos, conforme explicitado nos parâmetros curriculares nacionais. Então, como não existe essa obrigatoriedade, então fica mais difícil. Tá? Aqui eu estou colocando algo sobre o HPV, né? Que é o papiloma vírus humano, o que ele pode causar, né? Então, nós temos aqui mais de 200 tipos de HPV, não é? Eu acho que vocês não estão vendo, então, pelo adiantar da hora também, eu acho que eu já estou no meu tempo, não é isso? Eu tenho mais algum tempo ou não? Eu não Pode ter tenho... mais 2 minutos apenas. 2 minutos, então pronto, eu só vou dizer que aqui a questão, né, nós... Já passou? Ok, então eu vou finalizar, tá certo? Eu vou finalizar. Então, nós temos aqui o HPV, não é? Que é o responsável por câncer de ânus, vulva, vagina, colo de útero, pênis e orofaringe. E a vacina do HPV, ela é o pilar, né? A nossa tríade é diagnóstico precoce, tratamento e vacinação. A nossa vacinação tem uma grande dificuldade por causa dos tabus e preconceitos, achando que se os adolescentes tomarem a vacina, vão achar que estão habilitados para ter prática sexual. Então, existe também um grande preconceito com a vacinação do HPV, né? Nós temos mais recentemente, finalizando já estou indo para finalizando, nós temos mais recentemente, o documento mais recente que nós temos aqui no Brasil, o Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos lançou o Plano Nacional de Prevenção Primária do Risco Sexual Precoce e Gravidez de Adolescentes. O programa é voltado para conscientizar a população sobre os riscos e as consequências de uma gestação precoce e prevê a capacitação de diferentes públicos para lidar com o tema da sexualidade. A adesão ao plano estará aberta a municípios, estados, instituições de ensino, organizações da sociedade civil e demais atores que compõem a rede de proteção e garantia dos direitos da criança e do adolescente. Nós aqui temos os números preocupantes, que vocês vão ver na apresentação que eu coloquei, e também temos as cadernetas. Aqui no Brasil nós temos cadernetas de saúde, tá? Temos as cadernetas da criança, tá? Temos as cadernetas que estão na apresentação que eu fiz, tá bom? Então, o que devemos fazer, não é? As políticas públicas devem balizar, tá? As políticas públicas devem balizar e dar subsídios às práticas, embora pouca utilização ou desconhecimento ainda resulte em ações marcadas por valores pessoais por parte daqueles que executam a educação sexual, educação continuada para profissionais da saúde e da educação e para a família, porque intervenções isoladas já foram vistas que são pouco eficazes,
postergar a iniciação sexual o máximo possível, para que os adolescentes tenham maturidade, não é? Porque meninas que iniciam precocemente tendem a não utilizar método anticoncepcional e preservativo, monitorar a mídia, que é muito erotizante, tá? E o efeito protetor da relação harmoniosa com a família. Os profissionais devem ser capacitados, precisa, como o professor Francisco falou, né, precisa muito da vontade de cada um, né, da disponibilidade, mas também nós podemos fazer capacitações, como aí no hospital de vocês, não é, que vocês realizam, educação em sexualidade responsável e amplo fornecimento de métodos contraceptivos nas unidades básicas de saúde, educação de qualidade, atividades esportivas, lazer, planejamento e projetos de vida. Aqui, infelizmente, vocês não estão conseguindo ver, mas é o último slide que eu iria apresentar a vocês, as cadernetas da criança, tá? Vocês podem baixar na internet, caderneta da criança, caderneta de saúde do adolescente, que vai colocar a saúde de forma integral, tá? Vocês vão ver que é um documento muito completo, muito bonito, que vai ter explicação para os adolescentes da sua saúde global, tá? É um documento muito importante, se vocês quiserem, vocês podem baixar essas cadernetas, tá? E tem do pré-natal também, da gestante, a caderneta da gestante, são documentos riquíssimos para a gente colocar em prática, tá? É o que eu uso com os meus alunos, com as pessoas que eu atendo. E tem um documentário lindo, que é O Começo da Vida, não sei se vocês já assistiram, é um documentário belíssimo, que é encantador. Ele fala do respeito ao ser humano, desde a pré-concepção, dignidade, qualidade de vida, cuidado e autocuidado, não é? Crescimento e desenvolvimento saudável, integral, planejamento, projeto de vida. Tá? Então, é um documentário que fala, se mudarmos o começo da história, mudamos a história toda. Então, eu gostaria de agradecer a atenção, e estou à disposição. Perdoe aí os percalços, que a apresentação não pôde ser vista, eu sinto muito, depois vocês acessam. Vocês vão ver tudo que eu falei, está aí, e se precisarem de qualquer coisa, estou à disposição. Gratidão. Muito obrigada, doutora Vilma, pela sua grande aula. E agradecemos também pela sua disponibilidade em participar do nosso webinar. Passaríamos então para a professora Teresa Campos Silva, de Portugal, que irá abordar ou apresentar algumas estatísticas dos países da CPLP, apresentar algumas recomendações da OMS sobre o apoio que se deve prestar a este grupo tão vulnerável que são as adolescentes, qual o papel da família e da sociedade, as políticas para acesso à contracepção e planeamento familiar em Portugal, e qual tem sido a atuação da rede de saúde materna dos países de língua portuguesa. Professora Teresa Campos, faz favor, é o seu momento. Muito obrigada. Antes de mais, muito obrigada pela oportunidade que dão à Escola Superior de Enfermagem de Coimbra e à Rede de Enfermagem de Saúde da Mulher dos países de língua portuguesa para estar presentes neste evento com uma temática que é tão interessante. Estão a ver a apresentação, por favor? Estamos, sim. Obrigada. Obrigada. Nós sabemos então, como já foi dito pelos participantes, pelos preletores anteriores, que a gravidez na adolescência é um problema mundial de grandes proporções. Mas as nossas populações, como nós sabemos, crescem às custas dos adolescentes, porque precisamos de jovens para que as nossas gerações possam ser continuadas ao longo de muitos anos.
Nós sabemos também que a OMS nos diz que as gravidezes em adolescentes são um problema de saúde pública. Ou seja, nos países asiáticos, a média indica que em cada 5.000 nascimentos são de mães adolescentes. E também que as mulheres que dão à luz antes dos 15 anos chegaram a atingir os 12% dos nascimentos totais em determinados países da região África subsaariana. Quais são os determinantes que nós podemos encontrar? A OMS recorda que a maior parte das pessoas inicia a atividade sexual entre os 15 e os 19 anos, sendo que os rapazes são os mais precoces. Também sabemos que 60 milhões de mulheres hoje em dia, entre os 20 e os 24 anos, casaram-se antes dos 18 anos. E nesta situação o continente africano lidera, sendo o número 1 na lista dos países que recorrem, por exemplo, menos ao uso dos preservativos. As gravidezes não acompanhadas em mulheres com menos de 20 anos têm até 50% de possibilidade de gerar nados mortos, bebês mortos na primeira semana ou até no primeiro mês de vida. E assim, de acordo com o relatório da maternidade precoce, nós sabemos que 20.000 meninas dão à luz em cada dia, que há uma perda de oportunidades educacionais e outras, 70.000 mortes de adolescentes por ano por complicações de gravidez e no parto, 3,2 milhões de abortos inseguros entre adolescentes a cada ano, perpetuação da pobreza e da exclusão, direitos humanos básicos negados e um potencial de meninas não realizado. No mesmo relatório refere-nos que as causas subjacentes poderão ser casamento precoce, desigualdade de género, obstáculo aos direitos humanos, pobreza, violência e coerção sexual, políticas nacionais que restringem o acesso à contracepção e à educação sexual apropriada à idade, falta de acesso à educação e serviços de saúde reprodutiva e falta de investimento em capital humano das adolescentes. Cerca de 19% das mulheres jovens nos países em desenvolvimento engravidam antes dos 18 anos. E assim, qual foi o caminho que Portugal fez? Portugal, em 1960, estava situado numa percentagem de quantos filhos por 1.000 mulheres na faixa etária dos 15 aos 19 anos, nos 26,2. Depois, em 1970, fomos crescendo. Em 1990, atingimos um exponencial de 42,5%, algo que preocupou imenso todos os portugueses, nomeadamente na área da saúde e da educação. Depois, devido à implementação de medidas, fomos descendo estes números e hoje temos, em 2020, temos apenas 6,7%. E tudo isto se deve às políticas, à saúde, à educação que se juntou para que este caminho fosse conseguido. E nós em Portugal hoje estamos contentes e satisfeitos pelos números que atingimos. Temos um grupo de estudantes, um grupo de investigadores, peço desculpa, que fez um estudo e deu dados nacionais em 2018 sobre a saúde dos nossos adolescentes após a recessão. Este estudo foi identificado os estilos de vida dos adolescentes em idade escolar nos seus contextos de vida. Eu vou-me restringir essencialmente à área da sexualidade. Nós sabemos, e peço desculpa porque não se vê alguns bem, no relacionamento amoroso atual, numa amostra de 3.530, 75,6% diz que não tem relacionamento amoroso. Nos comportamentos sexuais, 88,5% diz que não tiveram relações sexuais. Na idade da primeira relação sexual, aparece-nos antes dos 11 anos, ou menos, 13,6%. E a grande percentagem, 63,2%, está nos 14 anos. O uso de métodos contraceptivos na última relação sexual, nós temos que, relativamente ao uso da pílula contraceptiva, nós temos 33,8%, 50,3% e 15,9%. No entanto, quando estamos a falar dos comportamentos de risco associados à sexualidade... Esta gente está um webinar sobre gravidez na adolescência. Álcool e drogas, diz 82,5% diz que não. Temos aqui uma percentagem de teste do HIV em que
49,4% diz que não, mas ainda temos alguns que nos dizem que não sei o que é isso, e estamos a falar de 25,9%. Depois, em relação à vacina do HPV, nós temos 41,8% jovens que dizem que não, mas também temos aqui 28,9% que não sei o que isso é. Depois temos a frequência com que as pessoas te tratam com injustiça ou negativamente por seres rapaz ou rapariga. Os professores e os estudantes da escola falam em 6,8%. E também temos que a primeira relação sexual no rapaz aconteceu com uma rapariga em 86,8% e com o rapaz em 86,6%. De tudo isto, e podendo avançando ficando, nós sabemos que a OMS propõe 6 medidas: reduzir casamentos com jovens de menos de 18 anos, reduzir as gravidezes antes dos 20 anos, aumentar o uso dos métodos contraceptivos, reduzir relações sexuais fruto de coerção, reduzir abortos inseguros e aumentar a assistência pré-natal durante o parto e o parto. A nossa legislação teve uma evolução desde 1984 até 2007 e já mais para a frente, recomendando ao Governo medidas no sentido de prevenir a gravidez na adolescência. Nos consensos sobre a contracepção 2020 também é frisado e estão documentadas as orientações técnicas produzidas pela Sociedade Portuguesa de Ginecologia, Sociedade Portuguesa de Contracepção e Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução. Nelas encontramos que o planeamento familiar é uma componente fundamental na prestação de cuidados em saúde sexual e reprodutiva. A decisão de ter ou não filhos, assim como a escolha do momento para ter filhos, é um direito que assiste a todos os indivíduos e famílias. E nesse contexto, os serviços de planeamento familiar incluem uma prestação de cuidados de saúde, aconselhamento, informação e educação relacionados com a saúde sexual e reprodutiva. Sabemos todos que o direito ao planeamento familiar está baseado internacionalmente nos direitos humanos. Os direitos humanos têm um estatuto de lei internacional e encontram expressão nas declarações políticas e planos de ação internacionais. E de acordo com o preceituado na Lei 384, de 24 de março, Portugal diz que compete ao Estado a proteção da família, promover meios necessários, divulgação dos métodos, assegurar e organizar estruturas jurídicas e técnicas que permitam o exercício de uma maternidade e paternidade consciente. Assim, o Estado garante a educação sexual como componente fundamental do direito à educação. Quanto aos serviços, através das consultas, todos os indivíduos têm direito à informação, a conhecimentos e a meios que lhes permitam tomar decisões livres e responsáveis. Os centros de saúde devem garantir consultas de planeamento familiar, dispor de equipas multiprofissionais para o esclarecimento de dúvidas e questões no domínio da saúde sexual e reprodutiva. As consultas de planeamento familiar e uma vasta panóplia de métodos contraceptivos proporcionados por entidades públicas são gratuitos para a população de adolescentes. Nos termos da Lei 120 de 99, os jovens podem aceder a qualquer consulta de planeamento familiar, ainda que o façam no centro de saúde ou serviços hospitalares que não sejam da sua área de residência, porque por vezes isto para os jovens é importante, porque há sempre o estigma de o jovem ir ao seu centro de saúde e poder ser identificado pela família, pelos vizinhos, pelo amigo. Sabemos que quando nos debruçamos sobre o papel da enfermagem, abordar a temática da gravidez na adolescência, precisamos de entender que existem diferentes perspectivas sobre o conceito de adolescência. Na evidência científica, esta etapa é considerada uma construção histórica elaborada a partir de contextos sociais, culturais, económicos subjetivos que determinam características, comportamentos e escolhas de vida de tanto individuais quanto coletivas. A adolescência é, portanto, plural e não vivenciada de maneira universal. Promover a sexual e reprodutiva é um objetivo das intervenções do enfermeiro em enfermagem de saúde materna obstétrica, principalmente junto de adolescentes.
É unânime que esta intervenção deve consistir na promoção de visões e vivências positivas da sexualidade, no aconselhamento e escolha de métodos, nas estratégias de prevenção de gravidezes indesejadas e regulação da fecundidade, na prevenção das infecções de transmissão sexual, na promoção da saúde junto dos adolescentes, com recurso a consultas e sessões periódicas nas escolas. Estes cuidados de enfermagem passam pela priorização da abordagem junto desta faixa etária, aparentando ser favorável o início precoce do acompanhamento, recomendando-se uma periodicidade de sessões ou consultas de 3 em 3 meses para a continuidade do acompanhamento e estruturação da confiança entre os enfermeiros e os adolescentes. O enfermeiro deve primar pela acessibilidade física e necessita de adequar a informação ao adolescente. Quais são os pontos a abordar na promoção da saúde sexual e reprodutiva? Temos as intervenções educativas de enfermagem, temos o aconselhamento e a seleção de um método contraceptivo, as estratégias de prevenção de gravidezes indesejadas e regulação da fecundidade, as prevenções das ITS, fornecimento de contraceptivos de métodos de barreira, dando liberdade de escolha aos adolescentes para o desenvolvimento da sua sexualidade. E então, também sabemos que o enfermeiro pode atuar tanto em consulta como em sessões nas escolas. E sabemos porquê? Porque nos vários ambientes que a escola proporciona aos alunos, estes experimentam a sua sexualidade, quer seja nas suas brincadeiras, no estudo, nos namoros, mas também na relação com os docentes e trabalhadores da escola. Ela está presente nas conversas, nos jogos, nas quesílias, mas também nos conhecimentos transmitidos. A educação para a sexualidade, para ter resultados desejáveis, terá de se dirigir à escola como um todo. Penetrar em todos os seus ambientes, envolver todos os seus membros, aproveitar todos os momentos para, através de acontecimentos emocionais estruturados, construir modelos que promovam os valores e direitos sexuais sobre os quais os jovens possam desenvolver a sua própria identidade e o respeito para com outros. Para isso, Portugal desenvolveu o referencial de educação para a saúde, no qual estão contidos os temas aqui referenciados, na área da sexualidade, tais como identidade e género, relações afetivas, valores, desenvolvimento da sexualidade, maternidade e paternidade e direitos sexuais reprodutivos. Todos estes subtemas estão desenvolvidos por objetivos a concretizar no âmbito da educação sexual nas escolas, de acordo com o ano que o estudante frequenta, desde o primeiro ano até o 12º ano. E, desta forma, a educação sexual nas escolas pode ser feita igual em todo o nosso país. Daí os nossos resultados serem tão bons. E agora, como é que nós podemos traduzir isto na nossa escola? Nós, no nosso segundo ano, no nosso plano de estudos, nós temos a enfermagem e educação sexual abordada aos estudantes de enfermagem no segundo ano, cujo programa eu vos demonstro aqui. Mas depois também temos, dentro do próprio terceiro ano, estamos a falar do nosso 5º semestre, existe uma opção 2 que aborda a enfermagem e saúde materna e obstétrica. Mas também temos, desculpem, eu agora perdi-me aqui, está muito pequenino, mas depois quando tiverem os slides vão conseguir vir em maior. Portanto, segundo ano, enfermagem e educação sexual. Terceiro ano, 5º semestre, temos enfermagem de saúde materna e obstétrica, onde abordamos toda a área da sexualidade e tudo o que tem a ver com a saúde sexual e reprodutiva. Temos também depois... Alguma coisa? Não? Depois ainda temos, dentro do terceiro ano, uma unidade curricular de opção, que é a enfermagem e saúde da mulher. Do mesmo modo, depois passamos para um 8º semestre, que é no 4º ano, onde desenvolvemos enfermagem e a saúde sexual e reprodutiva, que tem um currículo estruturado, que depois será revertido na prática, no ensino clínico, na área opcional da enfermagem de saúde materna,
onde os nossos estudantes no terreno desenvolvem a educação sexual nas escolas, junto de grupos vulneráveis, junto de grupos de jovens e até mesmo junto de outra população, chegando por vezes até aos próprios idosos. E nós, dentro da nossa rede, e porque estamos ligados com a escola, quais foram as bases para todo o nosso processo? Empoderar, respeitar os direitos humanos, corrigir a desigualdade de género e reduzir a pobreza. Quais foram as 8 maneiras de lá chegar? Temos trabalhar com as meninas dos 10 aos 14 anos, acabar com o casamento precoce, fazer abordagens intersetoriais de todas as áreas, proteger e validar todos os direitos humanos, ou nas escolas a fazer com que as meninas permaneçam mais tempo, envolver também os meninos e os homens, porque nós temos que considerar que estes também são parte da solução. A educação sexual com acesso aos serviços e um desenvolvimento equitativo para todos os nossos jovens. Daí surgiu a Rede de Enfermagem de Saúde da Mulher de Países de Língua Portuguesa, que tem como principal ponto a saúde da mulher, a cidadania e a igualdade de género. Esta rede engloba 8 países, de norte a sul, e é uma cooperação entre estes 8 países, de onde Angola também está representada, e temos a enfermeira Fernanda a trabalhar connosco muito diretamente nesta rede internacional. Foi apresentada à CPLP em 2017, na 4ª reunião de ministros de saúde da CPLP, que decorreu em Brasília a 25 de 2017. Foi também fortalecida a sua apresentação na Assembleia Parlamentar da CPLP, na Rede de Mulheres Parlamentares AP-CPLP, em 2018, e também na nossa Assembleia da República Portuguesa, através da doutora Ângela Guerra e da doutora Elsa Paes. Que conquistas é que nós já tivemos? De 17 a 18, nós temos um projeto neste momento com a Guiné-Bissau, onde vamos cooperar com a formação e capacitação de parteiras. E é neste âmbito que a rede faz sentido existir. Também tivemos um comunicado conjunto da reunião de ministras e ministros de saúde da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, à margem da 72ª Assembleia Mundial da Saúde em Genebra, onde a nossa rede também foi apresentada. E aqui temos o nosso logotipo, temos aqui a nossa página da rede, onde todos vocês podem colaborar, podem participar e com todos os membros que neste momento dela fazem parte. Também nos podem seguir, não só na rede, como no Facebook, como também no Twitter, onde nós também partilhamos tudo aquilo que esta rede desenvolve numa parceria entre todos estes países, porque todos nós, e o nosso objetivo é a educação sexual, é promover boas práticas e é que os nossos jovens e mulheres estejam saudáveis. Nós trabalhamos no âmbito da saúde, procuramos o desenvolvimento do conhecimento, a transformação das pessoas, o seu bem-estar, a prosperidade, o bem-estar também dos jovens. E porquê? Porque todos nós nesta rede temos uma coisa sempre em comum: a nossa língua é a nossa prática, e porque todos falamos português. Portanto, desculpem, isto agora aconteceu muito rápido e eu perdi, desculpem. Estamos sem... Então, não?
Bem, estamos com um problema técnico agora. Já temos a doutora Antónia Sampaio, que é a moderadora deste evento. Vamos voltar a devolver a palavra para então dar sequência nesta sessão do debate deste webinar. Doutor António. Dando palavra aos nossos preletores, provavelmente tenham mais algo a adicionar ao nosso tema, enquanto aguardamos que a professora Teresa entre novamente. Eu peço desculpa, mas... Já está conosco. Peço desculpa, mas entretanto caí. Que não era bem a minha intenção. E eu gostaria de partilhar com vocês, porque realmente eu estaria... Peço imensa desculpa. Eu não estou a conseguir partilhar agora. Não estou a conseguir. Então, a professora pode ir lendo a apresentação. Mas eu tenho que partilhar com vocês. O que me aconteceu aqui, iniciar a reunião, abrir o Zoom Meeting, eu peço desculpa, mas realmente isto foi provavelmente aqui a minha rede que caiu e eu gostaria de fazer a minha apresentação, mas realmente peço imensa desculpa e vou compartilhar tela onde eu estava. Não consegue partilhar, doutora? Eu penso que sim, estou agora a ver o que é que se passou aqui. Aqui onde é que se passou, mas eu penso que sim. Não. Peço desculpa, mas eu realmente... Apresentação, doutora, se faz favor. É só, eu peço imensa desculpa, mas vou ter que... Vamos pedir a doutora, então, que é para colocar em modo de tela grande para a apresentação. É só um bocadinho. Já conseguimos visualizar a partir daqui, mas precisamos que ela seja apresentada em tela maior. Eu queria apresentar e penso que será aqui. Compartilhar? Não. Não estou a compartilhar, ela deve ter caído. Peço desculpa. Mas realmente... Pode, na verdade, apresentar neste modo. Eu vou ver, desculpem lá, eu vou abrir a minha apresentação novamente e vou... Porque é que não está a dar? Já. Não, mas não é este que eu tinha, por favor. Peço imensa desculpa, mas realmente... Não. Desculpem, eu vou ter que ver o que é que se passou aqui, porque realmente não estou a conseguir compartilhar o que eu pretendia. E não estou a entender porquê. Não. Eu peço desculpa, está bem? Eu vou tentar ver... Professora Teresa, nós Diga. vamos tentar partilhar a partir daqui, se faz favor. Temos a sua aula. Eu espero conseguir... Agora apanhou-me completamente desprevenida. Eu peço desculpa, mas não estou a conseguir.
E havia aqui no WhatsApp. Eu peço imensa desculpa. Agora passou-me completamente ao lado. A minha apresentação aqui. Estão a ver? Não estão a conseguir ver, pois não? Já. Já estão a ver? Eu posso pedir o controle? Estamos a compartilhar a partir daqui. Ora, Doutora Teresa, eu precisava... consegue ouvir-nos? Diga. Doutora Teresa, consegue ouvir-nos? Consigo, sim, senhora. Já conseguimos visualizar a tela a partir daqui. Consegue ouvir-nos? Consigo, mas eu São não... as coisas dos direitos, isso é questão da tecnologia e acontece. Consegue ouvir-nos, Eu peço imensa desculpa, mas foi qualquer coisa aqui. Doutora Teresa, pode continuar com a sua apresentação. Eu posso continuar com a minha apresentação, vamos ver se eu consigo chegar, porque ela não me está a deixar agora abrir. Peço desculpa. Eu não estou a conseguir, eu peço desculpa, mas vou ver o que é que se passou, porque não é o que eu tenho aqui agora. Ora, qual o diapositivo que quer Desculpe, apresentar? agora caiu tudo. Agora caiu tudo, peço imensa desculpa. Eu vou fazer, posso fazer a apresentação outra vez, compartilhar a tela, e eu não estou a entender porque é que isto agora caiu tudo. Se calhar foi aqui da nossa, mas não é este. Peço imensa desculpa. Não? Diga-nos só qual é o número do diapositivo que quer apresentar. Eu agora não Para o tempo consegui ver, nem sequer estou a conseguir ver no meu. não consegue a sua número. Voltamos a perder a doutora Teresa. Vamos ficar com a doutora Antônia, como moderadora, enquanto aguardamos pela... Temos novamente a professora Teresa, mas, como eu dizia, poderíamos, na verdade, prosseguir e passarmos a palavra aos nossos preletores, provavelmente queiram acrescer mais algum subsídio ao nosso programa. Professor Quinto, nós agradecíamos que, enquanto aguardamos pela professora Teresa, Olha, eu acho que eu podia... apresentasse mais alguns subsídios. Eu podia... ao Estão-me a nosso ouvir? webinar. Faz favor, professor. Obrigada, professora Antônia. Nós éramos de opinião que não se opõe que, atendendo ao avançado da hora, que ouvíssemos as intervenções internautas. Se podíamos ganhar tempo para ir correspondendo, atendendo, que só estamos a ficar com 20 e tal minutos. Sim, é boa ideia, professor Quinto. Então, não sei quem me ajuda aqui. Estou. Alô? Estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir? Alô? Alô? Sim, faz favor. Eu estou a intervir para dizer à doutora Teresa para não se sentir triste por não ter continuado na sua apresentação, problema técnico que ela teve, mas nós estamos bastante satisfeitos com aquilo que já foi dito pelos preletores todos, porque a gravidez na adolescência é realmente um problema sério e que alegra as políticas que estão em curso, os documentos que existem e que, infelizmente, não têm resultado e efeito. Apesar de tanta legislação, apesar de tantos documentos existentes, não conseguimos reverter o aumento exponencial da gravidez precoce. Portanto, este foi um bom momento de reflexão em que conseguimos que os nossos leitores compartilhassem o que há no mundo sobre legislação, o que está a ser feito para proteger, para diminuir o impacto desta situação no mundo
e ficamos muito felizes de saber e iremos naturalmente consultar esses documentos, adaptá-los ao nosso meio para começarmos também a legislar alguma coisa sobre a gravidez na adolescência no nosso meio. De resto, só nos resta agradecer. São os problemas da tecnologia que às vezes deixam-nos ficar mal. Então, muito obrigada a todos. E a doutora Teresa não deve ficar triste por não ter terminado a sua apresentação. Não sei se ainda vai conseguir entrar. Não sei se ela estará a ouvir ou não. Obrigada. Obrigada, professora Manuela, é a nossa diretora-geral. Penso que a nossa atividade decorreu de forma satisfatória. Acredito que, não tendo em linha a professora Teresa Campos, na verdade, nós gostaríamos de, e também não temos, gostaríamos de passar a palavra aos participantes, caso alguém tenha alguma preocupação. Caso sim, temos aqui, estamos cá nós, para podermos debelar estas preocupações dos nossos internautas. Então, temos 5 minutos, gostaríamos que os colegas participassem para que pudéssemos ter, por fim, a nossa atividade. Bem, vamos então continuar a apelar aos internautas que possam colocar as questões. Na verdade, temos, como disse a doutora Antónia, temos menos de 5 minutos que seriam reservados para o momento de perguntas e respostas. É um momento, então, que devem aproveitar para colocar questões, já que, infortunadamente, tivemos esse problema com a doutora Teresa, que ainda estava no meio da sua comunicação, mas também temos a certeza que terá passado o essencial, e então vamos aproveitar o tempo que nos resta, para que pessoas que estão, os colegas, os internautas que estejam na linha, possam então colocar as suas questões e podemos então entrar para um bloco de perguntas e respostas. Vamos provocar os nossos internautas. Até seria bom também que nos pudessem indicar se falam de parte do mundo, já que podemos, através desta ferramenta, falar com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, e aqui não conseguimos visualizar e saber de onde propriamente nos estarão a contactar. Seria bom que pudessem aqui, os internautas conectados, poderem então dizer-nos onde estão, onde parte do mundo é que estão, se estão a falar de Luanda, de Angola, de que parte de Angola. Seria bom também para a nossa estatística e sabermos a nossa abrangência. Vamos esperar que haja alguém que esteja interessado. Parece que temos alguém com alguma pergunta, não? Alguém a mandar mensagem no chat? Vamos continuar a esperar isso. O que é que nós temos? Parece que não temos perguntas no chat, mas não temos perguntas. Também vamos aqui alguns elogios, parabéns, Maternidade Lucrécia Paim, sempre a nos manterem super informados. Nós agradecemos o contacto, extremamente bom receber esse feedback também por parte dos internautas. Aqui também uma participação de alguém, elogiar a iniciativa de direção da Maternidade Lucrécia Paim pelo evento e agradecer os preletores pelo ensinamento das suas pesquisas em relação ao tema. Nós também agradecemos. Aqui também a participação, não, que já passou, alguém ia pedir, dizer também que tem que colocar, claro, os nomes aí no chat para poderem então receber os certificados de participação. Aqui também parabéns à organização pela pertinência do tema, bem-aja, nós agradecemos também. Enfim, então estas foram algumas das intervenções a nível de chat. De perguntas não temos nenhuma. Tivemos a participação da doutora Manuel Mendes, a diretora-geral daqui da Maternidade Lucrécia Paim, de viva voz. Doutora, então estamos nesse momento sem perguntas externas. O que é que nos apraz então falar à volta daquilo que foi abordado aqui? Temos aqui o doutor Quino, que foi preletor, temos também a doutora Vilma, a doutora Teresa. Não temos questionamentos. Sim. Aqui a título de remate,
sobre o tema que é, na verdade, um tema bastante pertinente, a gravidez na adolescência, que em Angola, já falamos aqui, avançamos os números locais e também os números a nível do mundo relativamente à problemática da gravidez na adolescência. Alguma coisa que iramos adicionar? Professor Quinto tem algo a acrescentar? Queria dizer mais alguma coisa? Sim, podemos fazer um remate com relação ao comportamento da sociedade contra as jovens adolescentes. A sociedade deve estar consciente que quando uma jovem adolescente engravida, a responsabilidade não deve ser exclusivamente desta jovem. Porque esta jovem vem de uma família, ela nasceu numa família e é nessa família onde educou-se. E durante o seu processo de evolução, ela passou por várias etapas e chega então nessa etapa que é muito complexa, que é a etapa da transição, onde ele deixa de ser criança para passar a ser adulto. E essa transição tem várias influências, porque ela vai ter comportamentos dos dois lados. Em algumas situações comporta-se como criança mesmo, mas em outras já se comporta como adulto. Até porque existe um certo conflito. Se não, vejamos, a nossa lei diz que é adulto a partir dos 18 anos, mas os conceitos da adolescência vai até aos 19 anos. E alguns países muito mais protetores, usando o poder econômico, vão até os 25. Por quê? Porque, teoricamente, pensa-se que a pessoa deve terminar a universidade até os 24 anos, enquanto ele não for economicamente independente, não deve ser considerado como adulto. Então, vejam de que etapa estamos a falar. Alguém com 20 e tal anos ainda quer lhe tratar como se fosse criança, quando ela já não é criança. Senão, vejamos a diferença de idade. Estamos a colocar no grupo de adolescente alguém que tem 10 anos versus alguém que tem 19 anos. Vejam que labilidade, que ambiguidade tem esta fase. Isto faz com que todos nós tenhamos cuidado em manusearmos, em lidarmos, em tratarmos os adolescentes, porque não é um padrão único e não podemos considerá-los todos da mesma forma, porque existe realmente essa diferença. A outra questão que temos que ter em conta que é a cultura, porque este mesmo adolescente, a visão do meio em que se encontra é totalmente diferente. Há países onde tu, com 18 anos, te casas e és bem aceite. Não interessa se você é formada ou não formada. O teu meio cultural que te aceita e te apoia, você realiza a sua vida. Mas em outros meios mais desenvolvidos, com 18 anos, casando-te, tendo filho, és mal visto. Por quê? Porque economicamente você ainda não é independente, ainda não tens a sua realização profissional e então tem esse tipo de situações. Por isso é que é necessário sempre termos essa responsabilidade, começando pela família, porque a família deve mesmo abrir esse tipo de debates, sobretudo com as jovens, e não esquecendo, porque na gravidez e na adolescência vê-se sempre a menina. Esquecem que muitas dessas meninas, quem as engravida são também adolescentes iguais. E esses adolescentes também sofrem. Então, o apoio também deve ser dirigido para os rapazes. Porque um adolescente que tem já uma responsabilidade de uma outra adolescente grávida, realmente sente-se pressionado e muitas das vezes tem que partir rapidamente para o mercado do trabalho para poder sustentar a sua mulher e o seu filho. E isto frustra os seus sonhos. Então, a atenção da sociedade não olhe só para a jovem grávida, senão para o adolescente de forma geral. Muito obrigada, professor Quinto, por estes acréscimos. Já temos a professora Teresa Campos em linha e gostaríamos de devolver-lhe a palavra. Faz favor, professora Teresa. Eu gostaria muito de para me ajudar. Só um minuto, por favor.
Então é assim, eu tenho que fazer esta apresentação. Olha aí, eu tenho que fazer esta apresentação e não me está a correr bem. É uma pena, doutora Teresa. Doutora Teresa. Doutora Teresa vai desculpar-nos, mas infelizmente pelo horário já não vai poder fazer essa apresentação. Estamos em fase de debate. Queria dar a palavra por mais 2 minutos à professora Vilma, para que, na verdade, provavelmente tenha mais algum subsídio a apresentar e posteriormente poderemos fazer o encerramento da atividade. Vai desculpar. Peço imensa desculpa, doutora Antónia, mas foi um problema. Não sei se me estão a ouvir. Estão-me a ouvir? Professora Vilma, por favor, tem a palavra. Tem algum subsídio a dar-nos novamente? Eu gostaria de agradecer imensamente, né? Como eu disse, né, pela oportunidade. Eu vejo, né, a gente está aqui nesse momento, né, a gente vê a tecnologia, né, com essa pandemia triste, mas estamos vivendo momentos, eu acho que estamos vivendo momentos que estão nos fazendo refletir que o mundo precisa se unir, não é? Estamos tendo provas concretas em relação ao cenário macropolítico, não é? Como iniciando agora nessa pandemia e agora com o cenário que temos, né, em relação às tensões que estamos enfrentando mundialmente, não é? Então, nós estamos aprendendo que precisamos nos unir. E com tudo isso, a grande revolução foi a informática, né, que nos une agora, não é verdade? Com todas as limitações que tem, porque nós ainda estamos aprendendo juntos, não é verdade? Então, somos uma família universal e estamos aprendendo juntos, na coletividade, e a gente está tendo aqui, a partir dessa ferramenta poderosa que é a informática, temos oportunidade de nos encontrar, né? Nossos países se encontram, e encurtando distâncias, com as limitações, não é? Que pertinentes à tecnologia, mas que nós tentamos fazer o nosso melhor. Na verdade, eu acho que cada um aqui deu tudo de si, né? E essa troca foi riquíssima, né? Uma troca muito rica, esse encontro, uma troca enriquecedora, que aqui, com certeza, vai repercutir de uma forma muito grande nas nossas vidas, né, e como nós vamos tratar a saúde e a educação, né? A gente vai estar vendo os desafios e as possibilidades. Eu concordo com o professor Francisco, que é responsabilidade de todos, e as ações serão feitas de acordo com as nossas culturas, com as nossas diferenças. Nós vamos tentar seguir o modelo da professora Teresa, né? O modelo português, que eu estou encantada, não é? E a apresentação dos dois foram maravilhosas, né? Aprendi demais, fiquei muito melhor depois do encontro de hoje, a partir de tudo que aprendi com todos vocês, e aí a gente vai, com as peculiaridades de cada região, tentar fazer o que pudermos e fortalecer nossas parcerias. Eu digo aqui que eu estou à disposição de vocês para trocas, pesquisas, parcerias, não é? Gostaria de continuar esse trabalho entre nós, né? Estou à disposição e gostaria de agradecer a oportunidade, estou muito encantada com este momento privilegiado que estamos tendo dessa troca. Estou à disposição também para oferecer a apresentação e qualquer coisa que eu puder contribuir. Gratidão. Muito obrigada, professora Vilma. Doutora Antónia, se me permite, nós também estamos muito gratos pela vossa presença, pela vossa disponibilidade em aceitar partilhar conhecimentos conosco, com a maternidade Lucrécia Paim, com Angola, e na verdade corroboro consigo quando diz que é necessário que o mundo se una não apenas pela Covid, mas por
também por este flagelo que assola todos os estratos sociais. A literatura diz que ocorre mais em países subdesenvolvidos, mas o que se denota não é a realidade, não é a realidade. Então temos que nos unir, é necessário que nos unamos, é urgente, e que os governos se levantem para que, na verdade, possamos saber o que fazer, que política adotar, qual é a política mais positiva para que se reduzam os índices de gestações em adolescentes. Por isso, penso que não há mais nada a dizer. Eu gostaria, na verdade, de agradecer a todos os colegas que participaram desta atividade, de agradecer o empenho de todos que fizeram com que esta atividade decorresse de uma forma satisfatória. Enfim, estou muito emocionada e, na verdade, eu queria passar a palavra à nossa diretora-geral, não sei se ainda está em linha, para que, na verdade, encerrasse a atividade. Professora Manuela, está em linha? Eu estou em linha, sim, muito obrigada por tudo. Gostaria de dar a palavra à doutora Teresa, que ela está em linha agora, vamos deixar que ela finalize o seu tema. Nossa diretora-geral. Eu peço imensa desculpa, mas foi um problema. Acho que a doutora Teresa está em linha, vamos deixá-la falar, por favor. Vamos deixar a doutora Teresa encerrar a sua apresentação. Que nós estamos a trabalhar nessa linha de pesquisa e então vamos manter contato. Obrigado. Obrigada, professor Quinto. Professora Teresa, tem a palavra, faz favor. Eu peço imensa desculpa, mas houve aqui um problema com a internet na nossa escola e foi o que aconteceu. Peço imensa desculpa. E realmente não tinha logo aqui os engenheiros para me dar esse apoio e eu vou só adiantando-me um bocadinho, de acordo com o que nós temos. Não sei se estão agora a ver. Estão a ver a minha partilha? Estamos a ver, sim. Pronto, eu para não estar a ocupar também muito mais tempo, Estamos sim. Eu gostaria de dizer que a OMS pretende então reduzir os casamentos com jovens de 10 antes dos 20, usar os métodos contraceptivos, reduzir relações sexuais fruto de coerção, reduzir abortos inseguros e aumentar a assistência pré-natal durante o parto e o pós-parto. Em Portugal, a legislação, e este trabalho começou a ser feito em 84 e até 2020 já temos, mas foi em 2007 que foram tomadas as medidas de sentido prevenir a gravidez na adolescência. Outro documento que nós temos é um documento de orientações técnicas, que também são produzidas pela Sociedade Portuguesa de Ginecologia, Sociedade Portuguesa da Contracepção e Sociedade Portuguesa da Medicina de Reprodução, que nos orienta sobre o consenso sobre a contracepção. E então nós sabemos que o planeamento familiar é uma componente fundamental na prestação de cuidados em saúde sexual e reprodutiva. Estão a ver? Estão? Pronto. A decisão de... Ok, a decisão de ter... Pode continuar, professora, estamos a ver. Ter filhos é um direito que assiste a todos os indivíduos e famílias. Nós, nos nossos serviços, incluímos a prestação de cuidados, o aconselhamento, informação e a educação relacionadas com a saúde sexual e reprodutiva. Também todos estes direitos, como nós sabemos, têm o Estatuto de Lei Internacional, encontram expressão nas declarações políticas e planos de ação, e em Portugal, na Lei de 84, diz-nos que nós devemos, o Estado garante a educação sexual como componente fundamental do direito à educação. Assim, nós, através das consultas, quanto aos serviços, as consultas, tal e qual como vocês, têm direito à informação, conhecimento e responsáveis. Os centros de saúde devem garantir consultas de planeamento familiar. As consultas são organizadas por entidades públicas e os métodos contraceptivos são proporcionados de forma gratuita.
E nós também temos que qualquer jovem pode aceder a esta consulta, mesmo que faça em centro de saúde ou serviços hospitalares que não sejam da sua área de residência, para que possam não ser conhecidos e ter mais liberdade também na sua expressão. Relativamente ao nosso papel, temos várias perspectivas sobre o conceito de adolescência. É uma construção histórica que vai partir dos contextos sociais, culturais, económicos, subjetivos. A adolescência é plural e não é vivenciada de maneira universal. E desta forma, o nosso papel é promover a saúde sexual e reprodutiva, em particular da atuação junto dos adolescentes. É unânime que a intervenção do enfermeiro deve consistir na promoção de visões e vivências positivas da sexualidade, no aconselhamento e escolha de métodos contraceptivos, estratégias de prevenção e gravidez indesejadas e regulação da fecundidade, prevenção de infecções de transmissão sexual e na promoção da saúde junto dos adolescentes com recurso a consultas e sessões periódicas. Então, passa pela priorização da abordagem junto da faixa etária, sendo favorável o início precoce deste acompanhamento e recomenda-se a periodicidade de sessões de consultas de 3 em 3 meses para acompanhar e estruturar a confiança entre enfermeiros e adolescentes. Assim, nós devemos o enfermeiro deve primar pela acessibilidade física, necessita de adequar a informação ao adolescente e são estes os pontos que nós devemos abordar na promoção da saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes. O enfermeiro também atua nas sessões nas escolas. Portugal tem um referencial de educação para a saúde que orienta as sessões de educação sexual nas escolas, permitindo que os estudantes experimentam a sua sexualidade, quer nas suas brincadeiras, no estudo, nos namoros, está presente a sexualidade nas conversas, nos jogos, nas quesilhas, e a educação para a sexualidade, para ter resultados desejáveis, terá de se dirigir sempre às escolas como um todo. Penetrar nos seus ambientes, envolver os membros, construir modelos que promovam estes valores e direitos e, para isso, o referencial de educação para a saúde diz-nos os subtemas como identidade e género, relações afetivas, valores, desenvolvimento da sexualidade, maternidade e paternidade e direitos sexuais e reprodutivos. Todos eles têm objetivos e todos eles são adequados a cada faixa etária dos nossos estudantes. A nível da nossa escola, nós desenvolvemos todo este trabalho junto dos nossos estudantes de enfermagem, quer num 2º ano, quer num 3º ano, quer num 4º ano, através de unidades curriculares de enfermagem e educação sexual, de enfermagem de saúde materna e obstetrícia, assim como também enfermagem e saúde na mulher, e também temos a enfermagem e a saúde sexual e reprodutiva no último ano, onde os estudantes desenvolvem o ensino clínico na área opcional da enfermagem da saúde materna. O que é que nós temos para este progresso? É empoderar as meninas, corrigir a desigualdade, respeitar os direitos humanos de todas as pessoas e reduzir a pobreza. E nós, através destas 8 maneiras, procuramos chegar a todos os jovens com os nossos estudantes, fazendo sessões nas escolas, porque sabemos que uma educação por pares é uma educação que tem sempre muito bons resultados e educação essa que é sempre acompanhada por um professor. Através da nossa rede de enfermagem de saúde da mulher dos países de língua portuguesa, do qual o país de Angola também faz parte, onde nós temos o gosto e gostaríamos que todos os nossos colegas que trabalham na área da saúde da mulher pudessem participar também. São 8 países que constituem esta rede em cooperação, tem-se fortalecido com uma apresentação à CPLP em 2017, também foi fortalecida na Assembleia Parlamentar em 2018, na CPLP, já temos algumas conquistas no âmbito de um trabalho em parceria com Guiné-Bissau, onde tivemos também a formação e a capacitação de parteiras, colaboramos na formação.
Também foi feito um comunicado desta rede na comunidade, na margem da 72ª Assembleia Mundial da Saúde, e vou-vos deixar também nesta apresentação o site para que todos vocês possam participar, porque é nosso objetivo, através das várias formas de comunicação, podermos estar em partilha, podermos partilhar o conhecimento, porque assim todos crescemos, todos nós estamos facilitados neste conjunto, porque todos nós gostamos desta área. E assim a nossa língua é a nossa pátria, é ela que nos junta a todos, quer no desenvolvimento, quer na saúde, quer na prosperidade, na transformação, no bem-estar, quer também em todos nós, e a nossa rede está disponível para todos aqueles que quiserem participar, o possam fazer e possam contribuir para o desenvolvimento de uma saúde sexual e reprodutiva ótima. E muito obrigada e peço desculpa porque realmente isto hoje não correu lá muito bem. Nós a quem agradecemos, professora Teresa Campos, Mas pela sua eu irei, nova doutora, eu irei entrada enviar. para o nosso webinar. Foi uma esplêndida exposição, muito obrigada. E que, como nós já dizíamos, o mundo tem que se unir por uma única causa, que é a salvação da juventude. Então, nós continuamos a agradecer novamente a todos quantos participaram desta atividade, que considero de extrema importância. Muito obrigada. Doutora Antónia, eu irei partilhar a apresentação para poderem também ficar com ela no fundo e poderem usufruir. Muito obrigada. Doutora Antónia, não sei se eu posso falar, só um minuto. Doutora Antónia, estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir? Antónia? Antónia? Eu só queria agradecer. Você tem a palavra. Gostaria de agradecer o regresso da doutora Teresa. Íamos perder uma parte muito importante da sua apresentação. Este documento que nos acabou de apresentar tem um significado muito grande para nós. Vai nos ajudar também a elaborar documentos para influenciar os nossos governos a tentar encarar com mais abrangência este problema da gravidez precoce. Muito obrigada, doutora Vilma, pelos seus contributos também no que toca ao mecanismo de contornar esta situação. Foi realmente de grande ajuda para nós elaborarmos também a nossa documentação e ajudar o governo a tomar medidas mais claras e mais abrangentes. Muito obrigada. Veremos voltar ao assunto em próxima oportunidade. Então, estarão em nosso contato. Obrigada. Muito obrigada, senhora diretora. Então, damos mesmo por terminada a nossa sessão e agradecemos a sua presença até o final da atividade. Obrigada. E palmas. Obrigada. Muito obrigada, professora doutora Antónia Sampaio, que foi moderadora desta segunda sessão do primeiro ciclo do webinar da Maternidade no Cresce Paim. Os agradecimentos também a todos e todas os participantes desta segunda sessão do primeiro ciclo, como disse, que trouxe um tema bastante pertinente, gravidez na adolescência, e que contou com a participação de eloquentes preletores nacional e internacionais. Por Angola foi palestrante o professor Dr. Francisco Quinto, do Brasil contamos com a presença da professora doutora Vilma da Silva e de Portugal com a professora doutora Teresa Campos, que infelizmente, como já dissemos, teve alguns precalços na sua apresentação por culpa de falhas tecnológicas. Vamos despedir-nos, com a certeza de marcamos aqui um próximo encontro daqui a 15 dias para mais um tema de interesse público e também na área da saúde, cujo tema poderemos apresentar nos próximos dias também nas redes sociais da Maternidade do TCPI e em outros grupos também, para que então possamos daqui a 15 dias voltar a estar juntos, unidos nesta sala ou num outro lugar, para falarmos então sobre saúde
e para esta área que é bastante transversal. Recebam os cumprimentos e despedidas em nome da Maternidade Lucrécia Paim, do grupo e da equipa que trabalhou para vocês, que é da Full Team Consulting, e no meu nome pessoal, Joaquim Anjo. Até uma próxima ocasião. Fiquemos todos bem e com bastante saúde. Até a próxima. Até já.